Senhoras e senhores, boa noite. Hoje, 5 de abril de 2023, mais uma quarta-feira, sempre muito abençoada, que nós nos reunimos em nome do Cristo para refletir. É aquele momento que a gente para, que eu acredito que vai servir para outros momentos que nós precisarmos. Então, esses momentos que a gente se reúne aqui para estudo, são reservas que a gente vai fazendo para o nosso arcabouço de misericórdia do Pai, que quando a gente precisar, ele vai vir no nosso socorro. O conhecimento, esse entendimento vem ao nosso socorro. Então, é realmente uma benção, sejam todos bem-vindos. Lembrando que esse estudo, esse encontro só é possível dentro da plataforma Zoom, graças ao Grupo Espírita Francisco de Assis, que nos permite fazer essa reunião aqui, nos confia essa reunião. Para iniciar o nosso estudo, preparar o nosso estudo, gostaria de pedir a nossa irmã Luciane para fazer a prece inicial, para começarmos. Luciane, a prece é toda sua, fique à vontade. Vamos fechar os nossos olhos, nos conectar com a presença de Jesus, chamar Ele para nossa casa nesse momento, chamar Ele para perto da gente. Jesus amigo, Espíritos de luz que estão com a gente, muito obrigada por nos ajudar a vencer mais um dia. Muito obrigada por todo o auxílio, muito obrigada por todos os ensinamentos, muito obrigada por todas as oportunidades que vocês dão para a gente ao longo do dia, todas as oportunidades de crescimento que vocês têm nos dado. Às vezes parece que algumas coisas que acontecem no nosso dia a dia vêm para nos afligir, mas é uma oportunidade da gente moldar o nosso caráter, da gente aprender, da gente subir mais um degrau da nossa evolução. Que hoje a gente possa estar com a mente tranquila, concentrada e aberta para aprender os ensinamentos que vocês têm para a gente. E é isso, entrego cada um dos irmãos em suas mãos, Jesus, e esteja com a gente. Amém. Graças a Deus. Gratidão, Luciane. Vamos dar continuidade hoje ao estudo do livro Primícias do Reino, ditado pela benfeitora Amélia Rodrigues, psicografado pelo médium Divaldo Pereira Franco. Lembrando que esse livro é o primeiro da série de 10 livros que, se Deus nos permitir, nós completaremos, ainda que demore alguns anos, mas que a gente possa, sem pressa, sem ansiedade, concluir e refletir e, se possível, aplicar em nossas vidas. O título de hoje é capítulo 8, Apelante Cananeia. Eu só vou aqui, já está compartilhado. Vocês conseguem ver esse mapa aqui? Vocês conseguem? Tá bom. Daqui a pouco eu vou falar sobre ele. Faz parte do contexto. Vamos lá. Capítulo 8, Apelante Cananita. Quem atravessasse a fronteira da Fenícia na direção de Tiro... Então, vamos lá. Olha Tiro aqui, ó. Olha a Fenícia aqui, ó. Vocês estão vendo? Ó, eu trouxe esse mapa aqui da época do Cristo para a gente se situar. Muito importante a gente ter um mapinha para a gente poder entender
onde a gente está, tá? Na direção de Tiro e Sidom. Tiro está aqui, Sidom está aqui, ó. Então, ele está aqui. Encontrava-se nas antigas terras dos cananeus. Naquele território residiam os descendentes cananitas, também chamados sírios fenícios, de modo a diferenciá-los dos fenícios da Líbia, pois que desde os dias de Pompeu, o triunfador, a Fenícia foi incorporada à Síria. Então, há aqui uma informação histórica sobre os cananeus. Com as constantes migrações trazidas pelos conquistadores, desde os tempos dos macedônios, dos ptolomeus, dos lágios, os povos cananeus mesclaram-se com os invasores e promoveram a proliferação do culto das diversas deidades que misturavam Moloque, Baal, Tanit e os deuses do Egito e da Hélade. Então, vamos ver o que é Moloque? Olha Moloque aqui, ó. Olha que coisa interessante. Olha Moloque aqui, ó. Esse é o deus Moloque, tá? De acordo com as escrituras, segundo o Antigo Testamento, os rituais de adoração haviam atos sexuais e sacrifícios de crianças, tá? Esse era o contexto da época que foi herdado, porque os povos foram... A região foi invadida, o povo foi forçado a herdar essas culturas. Vamos falar um pouco aqui de Baal. Baal, quem foi Baal? Quem lembra de Baal é lá em Elias, lembra? Que Elias desafiou o povo da época e cortou a cabeça de toda uma tribo, porque ele provou que Deus, o Deus único, o Deus dele, era superior ao Baal. E aí o Baal aqui é uma deidade também maior entre os povos da Palestina, né? E pelo seu uso comum, Baal é referência a vários deuses do Levante, como exemplo Moloque, que também era, a gente acabou de falar. Então aqui você vê que tem aqui o deus aqui também Moloque, tá? E tem uma série de informações que não dá para adentrar agora, mas caso vocês queiram, podem estudar posteriormente. E o deus Tanit, já lembra aquela cruz da nova vida lá egípcia, né? Tanit era uma deusa da Fenícia, olha a Fenícia aí, e a principal divindade de Catargo, juntamente com o seu consorte Baal-Amon. O nome parece ser originário de Catargo, apesar de não parecer tal. Então, Tinit foi adorada em contextos púnicos, no Mediterrâneo Ocidental, de Malta e Agades. Está associado também a Baal-Amon. É dado o epíteto de Peni-Baal. Então, tem série de informações aqui que também aqui fala do sacrifício a crianças. Ó. Tá bem interessante essa informação. Sacrificando crianças sempre sacrifício de crianças sempre para embriaguez de forma geral e sempre um culto ali às atividades de ordem sexual. Então, vocês veem que é uma coisa totalmente assim de entrega da carne para todo tipo de excesso, vamos dizer assim.
tá? Boa noite à nossa irmã Denise, que está chegando aí. Vamos continuar lendo aí. E os deuses do Egito e Hélade. O que é Hélade? Hélade está aqui, ó. Hélade abrangia a parte central da Grécia e Tessália, até 800. O Peloponeso, ele foi fundado no final do século VII e sobreviveu até o final do século XI e do início do século II. Quer dizer, eles eram povos lá onde eles estavam numa região que foi invadida por diversos conquistadores. E cada conquistador desse trazia uma herança cultural. Né? Então, a gente tem que ter essa visão aí, esse entendimento. E eles traziam essa... E, naturalmente, eles queriam implantar essa cultura, vamos botar entre aspas, religiosa, entre os povos que foram conquistados. Enquanto na Judéia, então vocês vejam o desafio do povo judeu de querer de serem dominados por Roma, terem que ver eles adorarem diversos deuses e eles se sentindo ali prejudicados porque eles traziam o Deus único. Enquanto na Judéia, os propósitos de helenização experimentaram a mais rigorosa reação, preservando-se o país qual oásis de vida com o culto ao Deus único. Olha aí a revelação de Moisés lá atrás, né? Várias gerações antes, primeiros profetas, Deus único. Na Fenícia, como na Síria, a miscigenação estendera-se igualmente à religião, ensejando ao paganismo orgíaco, desenfreado curso. Então, ali, você tinha o paganismo, você tinha várias celebrações, e sempre nessas celebrações haviam as orgias, havia a questão da embriaguez e havia também o sacrifício de crianças. Ao tempo da universalização dos cultos, por decreto imperial, olha aí, ó, o império decretou universalizar os cultos. Olha o povo que é dominado ter que aceitar isso aí, né? Ao tempo da universalização dos cultos por decreto imperial em Roma, entre os cananeus já havia uma perfeita assimilação das ideias disseminadas pelas crenças e tabus dos que deambularam pelas suas províncias. As cidades de Tiro e Sidom, olha a cidade aqui, ó, Tiro e Sidom aqui, ó. Olha a Fenícia aqui, ó. Galileia, Mar Mediterrâneo. Olha a Samaria aqui, ó. Semana que vem é a Samaria, a gente vai falar, ó. Semana que vem, tá? Aqui é o Mar da Galileia. Aqui, nesse lugar aqui, aconteceu muita coisa. Que era o Mar da Galileia. Olha o Jordão aqui, ó. Betânia. Tá tudo aqui, ó. Jope aqui, ó. Onde morava a amada de Paulo. Olha aqui, ó, Jope. Tá tudo aqui. Damasco, ó. Olha, mudando de assunto.
o tamanho do problema que Paulo foi encarar. Saiu daqui, vai lá para uma área que nem era a legislação dele, para chegar lá e cair do cavalo e ser convertido. A maravilha. Os templos pagãos, a cidade de Tiro e Sidom, que Jesus e os 12 seguiam a conhecer, eram famosas pela manufatura dos artigos de luxo e conhecidas pelas lendas que povoavam a mente ocidental em torno do Oriente. Os templos pagãos ali esplendiam majestosos entre bosques perfumados. Gente, templos pagãos. Não era igreja, não era templo do Deus único, era pagão. Tudo aquilo que eu falei, orgia, sacrifício, era nesses lugares aí. As construções de mármore lavrado se levantavam formosas, destacando-se no panorama da relva verdejante. Os ânimos naqueles dias estavam exaltados. O desatavio das palavras vigorosas do Rabi não permitia equívocos. Seus ensinos eram sementes da verdade. Se hoje a gente acha que é complicado, doutrina espírita, imagina nessa época. Interrogado, respondia com lúcida segurança. Seus conceitos não se coadunavam com as estranhas práticas em voga, nem se subalternizavam às legislações correntes. Então, o que Jesus trazia é um ensinamento que não estava de acordo com aquelas práticas politeísmo. Instituindo um sentido de direção firme aos que o seguiam, estabeleciam seus contatos o paralelo inevitável entre o farisaísmo e a Boa Nova. E aqui é um outro desafio, porque ele está trazendo a ideia que ele é o Messias para um povo que não aceitava os outros deuses, mas também não aceitava ele como o Messias. Olha o tamanho do desafio. Vocês estão entendendo? Vocês estão acompanhando isso que eu estou falando? Ele foi trazer a Boa Nova no seio do povo que acreditava no Deus único. Ok. Só que esse povo não aceitava ele como o Messias. E muito menos os romanos aceitavam Deus único, muito menos Cristo. Então, ali a confusão está armada. Integérrimo, jamais se curvaria à bajulação ou ao despotismo. Tendo enfrentado com estoicismo. Gente, o que é estoicismo? Estoicismo é esse aqui, ó. É a escola filosófica helenística fundada por Zenão em Atenas. Eles simplesmente desprezam os prazeres da carne, os prazeres humanos, tá? Então é um tipo é uma escola da filosofia helenística que trazia a não aceitação, o desprezo pelos prazeres da carne. O que é uma pessoa estoica? O que é um ser estoico? Se refere a uma pessoa que é indiferente ao prazer e à alegria, assim como a tristeza e a dor. Quer dizer, aqui também foi longe demais, né? Mas tem que entender que a época era isso. É o que tinha para a época. Tendo enfrentado com estoicismo os que vieram de Jerusalém, para inquiri-lo, resolvera logo depois demandar outro sítio. Chamou os discípulos e rumou ao noroeste, seguindo o curso do Jordão, se ele buscasse as nascentes. Então, aqui, cadê o Jordão aqui, ó? O Jordão vem até aqui.
Isso aqui tudo. Então, ele estava vindo em direção para cá, o Jordão, tá? Ele desemboca no Mar da Galileia, mas ele continua aqui. Não era a primeira vez que iria encontrar-se com o gentio. Bem, gentio é aquele povo que não tem nenhum tipo, não é batizado, não é cristão, não é judeu, não é circuncisado e também desconhece os deuses que os dominadores trouxeram. É como se fosse um povo virgem, vamos dizer assim, no sentido religioso. O seu nome, o nome do Cristo, já atravessaram os limites estreitos da Galileia. Cadê a Galileia aqui, gente? Olha a Galileia aqui, ó. Olha aqui, ó. Caná, Nazaré, Monte Tabor, Naim, tá? Corazim, Cafarnaum, tá tudo aqui. Então, atravessava os estreitos limites da Galileia e muitos foram ouvi-lo, informados por viajantes e caravaneiros que venceram as distâncias. Quer dizer, Jesus ficou tão famoso que o povo queria lá entender o que era aquilo, queria a cura, ou por interesse pessoal, ou por inspiração, descoberta, né? Próximo, o mar refletia os céus esfogueados do entardecer e a brisa corria ligeira, carregada de aromas exóticos. O mar que está falando aqui é o mar da Palestina, tá? Os discípulos, embora silenciosos, inquiriam-se mentalmente sobre os objetivos que os levavam àquelas cidades pagãs e gentias, impenitentes. Quer dizer, os 12 estavam seguindo Jesus, só que eles estavam ali, dentro deles, a cabeça estava muita informação. O que ele está levando a gente para um lugar é uma coisa, vamos dizer assim, fora da zona de conforto dele, certo? É um lugar novo, um desafio novo. Para trás ficaram o Grande Hermon e as cordilheiras, as terras abençoadas. Onde está o Grande Hermon, minha gente? Aqui, ó. Cadê? Olha o Hermon aqui, ó. Olha o Monte Hermon aqui, ó. Certo? Os cultos execrandos dos pagãos respiravam sordidez. O que vieram fazer ali fazer? Quer dizer, o que a gente veio fazer no lugar que o pessoal faz orgia, o pessoal se droga, praticamente, que é uma droga, e o pessoal mata a criancinha. O que a gente veio fazer aqui? O judaísmo era a revelação, e o mestre representava a resposta de Deus aos aflitivos apelos dos homens, sabiam? Seria justo que se mesclassem aos desafortunados adoradores de ídolos? Quer dizer, olha a ideia equivocada de que se eu sou puro, se eu me acho puro, se eu for para um lugar que eu acho que não é puro, eu vou me misturar, eu vou me mesclar, né? E isso pode me atingir de alguma maneira, me prejudicar. Isso é o preconceito que até hoje reflete em nós. Vencidas as distâncias, caminharam por largas horas da noite até chegarem a Tiro. Olha Tiro aqui, ó, Tiro. Atravessaram a cidade sem qualquer incidente e buscaram repouso. No dia seguinte, antes de vencerem um estádio além das portas da cidade, dirigindo-se a Sidom, ó Sidom aqui, ó. Cadê? Sidom aqui, ó. Sidom. Um chama de Sidom, um chama de Sidom. Não tem acento. Uma voz aflitiva levantou.
vendo-os passar e seguindo-os de perto, exclamando: Senhor, filho de Davi, tem piedade de mim, pois que minha filha está miseravelmente possuída de um espírito demoníaco. Ué, vai procurar os deuses, ué. Não está ali numa região que não é cristã ainda? Ué, mas Jesus já tinha fama. Alguns dos companheiros voltaram-se a contemplar e contemplaram a mulher aflita que rogava socorro. Era, porém, uma estrangeira. Ah, por isso, era estrangeira. Então, ela conhecia Jesus. Mesmo que fosse descendente de Israel, pois que ela o identificava como filho de Davi. Professava, naqueles termos, região execrável, abjeta. Não lhe deram importância. Quer dizer, como ela era de fora, ela sabia exatamente quem era o Cristo. Entendeu? Ela era estrangeira. Ah, tá. Mas eles não sabem, mas eles, né? Como continuassem o lamento, apelo em desenfreada algaravia, quer dizer, gritaria, muitos sons, né? Muito falatório, alguns se acercaram dele e sugeriram: despede-a, pois vem gritando atrás de nós. Olha isso, gente, olha a gente aí, está incomodando a gente. Despede, não é problema nosso. Estugando o passo, diminuiu, Jesus respondeu compassivo à mulher aflita: Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Gente, Israel é a humanidade inteira. E as ovelhas perdidas somos todos nós que não buscamos o Cristo, tá? A voz era enérgica, embora traindo doçura no timbre e piedade na expressão. A mulher, no átimo, recuou mentalmente e recapitulou a vida. A filha era seu tesouro, fortuna que lutava por preservar. A desventurada tudo lhe tomara ao longo dos anos. Felicidade, esposo, amigos. Lutava destemidamente por um futuro melhor. E nele a filhinha ocupava o centro. Não se recordava de uma falta contra os céus. Quer dizer, ela se sentia uma pessoa sem pecado, perdeu uma série de coisas e o único objetivo da vida dela era salvar a filha, que estava obsedada. E ela reconheceu no Cristo a oportunidade bendita de curar a filha. Refez-se na sua condição de humildade e, reconsiderando, suplicou: Senhor, socorre-me. A dor e a extrema confiança eram-lhe patentes. Jesus fitou-a demoradamente, como se ponderasse o que iria argumentar. Sabia do alto quilate de fé que vitalizava aquele coração. Jesus viu nosso coração. Conhecia, porém, o orgulho israelita e o desprezo que se voltava ao estrangeiro. De outras vezes, ao lado dos que eram detestados ou socorrendo os não tutelados de Israel, era visto com desconfiança, senão com desagrado. Agora, no entanto, estava diante de alguém que portava amor e fé como gemas de luz no íntimo. Quando Jesus socorria, ele era visto com desconfiança, ele era mal visto, né? Quando ele socorria os não tutelados. Então, você só pode socorrer quem é da sua tribo ali. Quem é de fora, você não socorre. Olha o tamanho do problema. Desejando aplicar severo corretivo naqueles que o seguiam de perto, exclamou com ironia. Jesus falou uma frase para que eles aprendam. Não é bom pegar no pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos.
Cães eram aqueles que não participavam da eleição israelense. A expressão cachorrinhos soava como terna admoestação, a imagem forte falava por si mesma. A cananeia entendeu que a sua condição não lhe desejaria outra oportunidade. Sofria, resignava-se. Vencendo a si mesma e dominada pelo amor maternal, retrucou confiada: sim, senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa de seus senhores. Aí ela foi gigante. Aí ela mostrou que ela tem fé. Porque ele veio com uma lição e ela respondeu aquela lição com uma humildemente, porque ela queria, nem que fossem as migalhas. A mensagem dele destinava-se a Israel, sem dúvida, onde a dureza da lei e o orgulho preponderavam, mas o seu reino abrangeria a terra toda. Desejava, através daquele diálogo, lecionar o poder da humildade, como ensinamento que se esculpisse no espírito dos discípulos. Ao mesmo tempo que ele estava ali dando uma lição para ela, ele estava dando uma lição para eles. E agora para nós, né? Exultante com a firme confiança da cananeia e com a sua elevada simplicidade, o mestre não lhe inquire a crença nem a raça, não lhe reprocha a vida, nem lhe censura o alarido. Diz-lhe somente com amor: ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo, como tu desejas. Era estranhável a atitude inicial do justo, ignorando a aflição de quem lhe rogava socorro. Naquele gesto de aparente diferença, ele desejava, anelava, né, tocar o coração dos amigos, que todavia não intercederam a favor da sofredora, hábito infeliz, que pareceu cultivar. Quer dizer, ele quis mostrar para os discípulos que não importa de onde a pessoa é, se ela precisa de ajuda, ela deve ser socorrida. A doçura, porém, a fraqueza e a desproteção daquela mãe tocaram o Senhor. Exalando misericórdia, o rabi, à distância, expulsou o espírito obsessor da jovem, mediunizada, em processo de longo curso, e prosseguiu impertérrito. O exemplo que também se encontra na cura à distância dispensada à filha do centurião. Lembra da filha do Jairo? É alimento para todos os povos, para os homens do futuro. A palavra forte e a vivência austera de Jesus penetrariam as multidões de todas as épocas não felicitadas, como Israel pela sua presença. Os judeus, no entanto, que o não receberam, por sua vez, experimentariam longas etapas de provações rudes, como efeito da própria insanidade. Látego de fogo na consciência a fazê-los expungir. Veja aqui, preste atenção nisso aqui, minha gente. A palavra forte de vivência austera de Jesus penetrariam as multidões de todas as épocas não felicitadas, como Israel pela sua presença. Os judeus, no entanto, que o não receberam, por sua vez, experimentariam longas etapas de provações rudes, com efeito da própria insanidade. A história fala pelo texto. E chegando à casa da mulher, à casa, a mulher encontrou refeito em gozo de saúde a filha amada. A semente da esperança que o rabi depositou no seu coração transformou-se em lâmpada radiosa que a clareou intimamente a vida inteira.
Muito bom, né? O que vocês acharam? Querem comentar? Podem comentar, se quiserem. Depois eu falo. Aqui, o texto, ele entra numa intimidade, numa relação com a nossa fé, com as coisas que estão ao nosso redor, e como que a gente, mesmo se dizendo cristão, mesmo se dizendo mesmo nos dizendo que cremos no Deus único, as nossas atitudes apontam para os deuses. Mesmo que eu não diga, eu não gosto de Baal, eu não gosto de Tati, não gosto de qualquer outro deus, eu tenho atitudes na minha vida cotidiana, no dia a dia, meus pensamentos, meus sentimentos, desejo de vingança, desejo de ira, ressentimento, pensamentos de luxúria, pensamentos de não ajudar quem não é da minha tribo, pensamentos de, quando vê um irmão que não é da minha tribo, com dificuldade, eu falo assim, viu? Bem feito, não acreditou em Deus aí, ó. Então, esses pensamentos que são muito distantes do que Jesus veio trazer, são pensamentos com sentimentos materiais que fazem alusão aos princípios das crenças pagãs, as quais eu achando que pagando vou para o céu, ao que eu me vejo com muita vaidade ao falar, ao que eu me vejo com muita vaidade a me apresentar de alguma maneira, né, Luci? A hora está tocando lá, né? A gente músico, né? A pessoa está olhando, meu Deus, olha como é que eu ajudei a melhorar o ambiente. Então, são sentimentos que a gente vai fazer uma palestra, a gente fala, a gente consegue conduzir a ideia com maestria, com inteligência, e a gente tem que saber que todas essas energias que a gente tem são vindas do Pai. Aí é outra ideia, é outro patamar. Quando pergunta a Jesus assim, bom mestre, bom só quem é bom? Bom é o Pai. Quando fala assim, Jesus, tem que converter os espíritos obsessores, e eu vou fazer o que o Pai não faz? Então, a ideia do Cristo é tão profunda, é de tanta humildade, é de tanto amor, é de tanto acolhimento. A gente está vivendo numa época em que tem que se criar medidas políticas afirmativas de representatividade, tanto para o povo de outros países que vêm aqui para cá, né, no caso da xenofobia, quanto à questão racial, né, de negros, quilombolas, povos originários, que a gente chamava de índios, e criando políticas nas empresas de PCD. Né? Quem tem algum tipo de
a antiga chamada deficiência, hoje é portador portador de deficiência, necessidades especiais, portadores de necessidades especiais. Antigamente, o idoso não tinha, aí teve que criar um estatuto do idoso, o estatuto da criança. A criança, hoje foi um dia terrível para o nosso país. Então, essas políticas chamadas afirmativas, para que nós tenhamos representatividade, é para quando chegar alguém que historicamente não tinha representatividade, quando ela está no poder, uma mulher, uma pessoa negra está no poder, está em alguma posição de destaque, em alguma chamadas cotas raciais nas faculdades, que é muito combatida. São políticas afirmativas simplesmente para as pessoas se sentirem representadas. Não faz justiça. Nunca vai pagar os 400, 300 anos de escravidão que a gente teve. Mas é uma forma de minimizar. Trazendo para a nossa, porque a gente acredita, que a doutrina espírita, que eu, pessoalmente, não chamo de religião, chamo de doutrina. Religião, no meu entendimento, é uma coisa muito mais íntima, muito mais íntima. Religião faz parte da tríade da doutrina. Isso é uma coisa minha, tá? Falar, minha religião é espírita, tá? Tudo bem, ninguém vai ficar. Enfim. Existe a ideia de ter uma hegemonia religiosa. Só uma religião é a principal. Então, essa religião tem que ser ligada ao poder. Essas religiões têm que estar ligadas, têm que ser economicamente ricas. Ser rica, ter poder. Os representantes dessas religiões vivem num mundo de muita riqueza, opulência, quando o mestre, o filho do homem, não tinha onde deitar a cabeça, repousar a cabeça. Então, são essas coisas que a gente deve refletir, tanto para fora quanto para dentro. A Cananéia pediu ajuda, a Cananita pediu ajuda, sendo estrangeira, numa região ali, reconheceu Cristo, ele foi lá e ajudou. O nosso dever, como cristão, é ajudar. E, em sendo espíritas, a gente ajuda também, de forma bem assim intensa, os espíritos obsessores. Também, que é um elemento que as religiões não se debruçam sobre essa questão dos obsessores. Porque se a gente não morre, se a gente é espírito eterno, os obsessores também têm vida eterna, também um dia serão espíritos puros. E aí, como é que fica? Quem é que vai cuidar desse grupo? As reuniões de tratamento espiritual, ou de desobsessão, ou reunião privada. Então, a nossa conversão no Cristo, deixando para trás as coisas que para lá ficam, como diria Paulo, os nossos deuses materiais, fazendo a nossa conversão, entrando na nossa porta de Damasco todos os dias e sendo batizado no Rio Jordão, naquela simbologia do João Batista todos os dias, e sendo todos os dias, tendo a ressurreição todos os dias espiritual, nós
estamos a caminho da luz. E a gente entender que mesmo que o fulano, que não é da minha equipe, minha tribo, minha religião, ou minha linha de pensamento, ele merece, no mínimo, uma prece. No mínimo. No mínimo. Daí a gente vê lá que quem lê Paulo Estevão sabe que Paulo se surpreende quando se revela lá no Ave de Dan, nos 3 anos que ele fica no deserto, com Áquila e Prisca, que ele não fala quem ele é, ele fala assim, Áquila e Prisca, que é um casal cristão que está com ele, estava lá fugido do Saulo, fala com ele que Pedro orientava todos os cristãos perseguidos a orarem por Saulo. Não é orar por que os perseguem e caluniam? Então, eles faziam isso. Então, nós nunca saberemos se parte da conversão de Paulo estava ali envolvida a prece dos perseguidos. Olha isso. Isso é muito profundo. Eu fico muito emocionado com essas coisas. E qual não é a minha surpresa? Que nós também estamos nos convertendo. E será que quantas preces estão ao nosso redor esperando nós atingirmos o nível necessário para recebê-las? A prece é energia, ela está esperando, ela está aqui. Eu não estou nem aí. Eu quero seguir os deuses que me interessam, que são para minha egolatria, o ego, né? Então, eu sou o centro de tudo, Deus não existe, e os deuses que existem me satisfazem, os meus prazeres. Agora não, agora eu sei que tem um Deus único que me criou, que eu saí muito da linha, né? Sou filho pródigo, e agora eu estou buscando Jesus para voltar para o Pai me receber igual filho pródigo. E esse tipo de jornada dá trabalho, tanto para nós quanto para eles, que já avançaram e estão nos ajudando. Então, nessa jornada, quantos espíritos nós já magoamos, já fizemos mal? Mas também fizeram muito mal a mim. Mas aí não é com a gente, é com eles. Cada um responde pela sua administração. Então, a lição que ficou para mim, muito profunda, quer dizer, uma das lições, que esse texto ele tem níveis de lições, várias camadas, é essa de reconhecer no irmão, mesmo que aparentemente ele seja impuro, mesmo que aparentemente ele esteja gritando, não tem educação, está aqui gritando para cuidar a filha dela, mas ela é que sabe do drama dela, a filha dela, ela que sabe. Jesus, à distância, vai lá e cura. Se ele curou a filha dela à distância, ele vai curar a gente também à distância. Aliás, ele vem fazendo isso ao longo dos milênios. Nós podemos levantar nossa mão como hemorroíça, botar a mão na veste do Cristo e ser curado. Interromper o fluxo de sangue? Não. O fluxo de energia que a gente despende equivocadamente. A gente está desperdiçando tempo, energia, relações nesse processo milenar que é evoluir. E ainda tem gente reclamando que vai para um planeta. Mas eu não quero ir para aquele planeta lá, não. Lá é primitivo. Tá bom, meu amigo, mas ela é onde tem para eu, que temos para hoje. Mas eu não quero ficar aqui no planeta de provas e expiações, não. Meu amigo, mas é o que temos para hoje. Não queria morar aqui em São Pedro da Aldeia, não. Queria morar em Los Angeles. Queria morar na França. Queria morar no... Tá, meu amigo, quem sabe você já não tenha morado na França e estava lá na Revolução? Quem sabe você cortou cabeça lá? Quem sabe? Estava lá
Porque o Jesus Gonçalves, quem era Jesus Gonçalves, que encarnou com o Hanseníase? Era o Conde Richelieu. Aí, olha o problema aí, olha o tamanho, veio para o Brasil, coração do mundo, pátria do evangelho. Olha o problema aí. O cara que tramou com o governo, o cara que fez, matou muito, dominou muito, agora estava ali, reconhecendo-se frágil, trabalhando com o Chico Xavier ali para poder resolver as questões, administrando suas próprias questões. Então, a Cananita, né, estava lá também administrando suas questões com a filha. A filha estava obsedada longos anos. Fazendo um comparativo, a hemorroíça estava com fluxo de sangue longos anos. O paraplégico que desceu lá a casa de Pedro estava paraplégico longos anos. Jesus tem a capacidade de renovar o nosso perispírito, dando novas células, novas condições, reparando os tecidos, as células, tudo, como fez com Lázaro, como fez com a filha de Jairo, como fez com a gente. Mas a gente é teimoso, a gente é teimosia, a gente é outro processo, a gente é outro caminho. A gente sabe, já leu mais de 580 mil livros, várias vezes, já assistiu mais de 1000 palestras, já tomou mais de 200 milhões de litros de água frutificada, já tomou mais de 300 milhões de passe, já teve várias religiões e experiências, já rezou mais de 1 milhão de vezes em casa, várias pessoas oram por nós, parentes que já morreram, pessoas que estão cuidando de nós, esperando a nossa decisão. Quando que a gente vai largar o ateísmo ou o politeísmo para falar acredito no Deus único, acredito no Cristo e faço por onde? E sinto, e trabalho nesse sentido. E expando essa energia. E a gratidão de ser filho do Pai. Ah, não gosto, estou cansado, estou com depressão, estou com ansiedade, estou com TDA, estou disperso, estou nervoso, estou sem dinheiro, estou doente. Está, mas não é. Tem como mudar. Como mudar? Oração, vigilância. Só isso. Alguém quer falar? Alguém segue deuses? Segue Deus? Tem algum Deus aí? Outro? Boa noite. Boa noite, gente. Essa lição me fez sentir muito assim que nessa missão de Jesus juntinho de todos nós, com todas as diferenças, né, dos povos, das crenças, dos níveis espirituais de cada um, de cada região, né, e de cada coração, Jesus trazendo essa ideia muito certa e firme de um Pai que nos conduz e nos observa e nos ama, mas um Pai que não é vingativo, não é de revidar, não é de judiar, mas um Pai que aconchega, misericordioso, amável, amor e justiça. E é nessa justiça que nós refazemos os passos, né, sem privilégios, que é uma coisa linda também de todos nós sentirmos, né, então nós nos sentimos assim, não há o desamparo, não há a discrepância, há o amor que diz, ó, passa por isso, mas é necessário, e você reconhece a necessidade daquilo, né, então quando Jesus reformulou essa ideia toda, eu penso assim que nesse texto ficou muito evidente
que Jesus, como ele disse, eu não vim para os que só para os que me seguem, os que me acolhem, os que me amam, os que me entendem, mas principalmente para aquelas ovelhas desgarradas, aquelas que não estão no meu redil, né? No meu rebanho, de perto, porque rebanho é todos nós, em todas as situações somos dele, mas é aqueles de perto. Então, eu achei muito lindo quando ele se desloca para essa região tão áspera, e ele não espera o acolhimento, mas ele espera servir. Olha a diferença, né? Então, ele não espera ser entendido, mas espera servir. E no que ele serve, ele demonstra direitinho para que veio. Quem é o Pai, como temos que nos render à grandiosidade e à soberania desse Pai, que é único, é o nosso Deus único, e como que nós vamos servi-lo? E ele demonstra esse amor. Então, quando ele acolhe essa que é uma estrangeira, que por toda a circunstância da história mostra que não era para ser aceita, não é para ser acolhida, né? Não é para ser considerada, e ele vai e vê o tamanho da fé desta alma. Então, ele vê o coração, ele não vê de onde vem, como é, o que processa, mas o que tem para nos dar. É aquilo o que você me dá, o que você me tem, com que material você me chega até mim. É bonito essas colocações, né? O que você me oferece? Então, aí diz, né? Então, ela mostra o coração dela, esse amor pela filha, e esse grande problema que existe, que nós, assim, administramos muito, constantemente, em nós e ao nosso redor, que é essa questão mediúnica, das influências espirituais, né? Por isso, orar e vigiar constantemente, né? Porque tanto nós influenciamos alguém maleficamente ou beneficamente, temos essa condição, como somos influenciados também. E ela evidencia esse problema a Jesus, e Jesus, com seu coração muito magnânimo, lhe oferece esse carinho de ver a filha bem. Então, quando ela chega em casa, ela já a encontra bem, como aconteceu com Públio Lentulus, né? Quando ele chega em casa, ele encontra a filha curada que estava desenganada, a Flávia. Então, quer dizer, Jesus demonstra constantemente aos que lhe são afetos e aos que não lhe são o seu amor e o seu legado. O que ele veio trazer para nós é um amor sem limites. E aí fica a resposta para nós, ou a pergunta para o nosso coração. Como você também colocou aí, em várias colocações que você fez, quer dizer, o que é ser espírita, né? Até houve uma palestra que foi colocado no grupo do Jefa sobre o Haroldo Dutra, né? Qual é a função do espiritismo? É formar espíritas? Não, é formar homens de bem. Então, qual é a nossa função como espíritas, como cristãos, como pessoas que reconhecem o poder de Jesus e querem entendê-lo mais intimamente? É o caminho mais curto, né, que todo mundo fala. Então, como é esse caminho mais curto? Então, será que nós temos que olhar só as pessoas que são, vamos dizer, que administram os mesmos pensamentos nossos, que creem nas mesmas coisas, que admitem os mesmos procedimentos? Ou nós temos que expandir o nosso olhar e demonstrar o que realmente é seguir Jesus quando acolhemos aquele que não nos aceita como única verdade? E é bonito isso. Então, quer dizer, fica a lição para nós, assim, do que o amor é. O amor, ele não tem limite, ele não tem fronteira, ele não tem cor, ele não tem capa, ele não tem roupa, ele não tem procedimento. O amor se faz. E aí, quando você pratica o amor, já pensou? Aquela pessoa que te observa e que ela não é espírita, e ela vira para você e fala assim, nossa, gostei tanto do que você falou, gostei tanto do que você fez, qual é a sua religião? E aí você diz, eu sou espírita. E ela sente vontade de conhecer o espiritismo. Então, isso é que é o amor, o amor. Então, essa atitude de Jesus, essa senhora, o que ela fez? A palavra convence, o exemplo arrasta.
não é? Jesus fez com que ela sentisse vontade de segui-lo. E quem estava observando aquela cena sentiu vontade de ficar mais próximo do Cristo. Quem é esse homem que traz alívio, que reconforta, que acaricia, que ama? Então, achei lindo o texto. Obrigada. Muito bom as suas palavras. Realmente, a gente deve fazer essa reflexão diariamente. E Jesus também curou a Flávia. Flávia, a filha do então senador Públio Lento, que é o nosso Emmanuel. Nosso é ótimo, né? Na época. Então, Jesus curou a filha de um senador romano. Como assim, né? E aí, na ocasião, ele perguntou: quer me seguir? Não, imagina, senador romano. Então, tá bom, só os séculos dirão. Só os séculos. 20 não, né? Foi padre ali, foi tal ali, já veio no processo. Mas, nos bons 15 séculos aí, vamos botar uns 10 a 12. Então, é curioso. E eu falei a questão da questão das raças e de outros povos, porque é a questão da hegemonia, porque a gente tem que ver no outro que, aparentemente, por fora, é diferente de nós, como irmãos, como iguais. Nosso sangue é da mesma cor, nosso espírito é da mesma origem. A gente não pode tratar o outro que a gente não reconhece como igual, como inferior. Isso que eu me referi à questão da hegemonia, das políticas públicas importantes, porque a gente não pode olhar para o indígena e falar assim: a indígena hoje chama de povos originários, fala assim, ele é inferior porque ele não tem o meu conhecimento. Ora, quem disse? Nessa encarnação ele está como indígena, nessa encarnação. A pessoa ela é deficiente mental, vou botar aqui com várias aspas, esse termo já caiu por terra. Ela não sabe de nada. Será que essa pessoa não é um grande conhecedor da ciência, da filosofia, e desvirtuou, e agora tem que vir assim, ora está assim, temporariamente, mas ela passando por essa encarnação, ela não vai brilhar, você vai nem quando chegar a enxergar a pessoa mais, tão distante espiritualmente que ela é de você, ora está embotado. Então, a gente tem que olhar para as pessoas como iguais e promover oportunidades para todas elas. Então, é um processo de irmãos, processo de família. Jesus curou pessoas que, longe de serem ali judeus, longe de serem. E pior, se ele curasse judeus, é pior ainda, que é aí que vão matar ele mesmo, porque tem parte com Satanás. E essa era a ideia. E não mudou nada essa ideia que a gente que lidar com o espírito, com cura, é ligado a Satanás. A gente sabe que Satanás não é uma entidade única, é um grupo, falou, sou uma legião, já falou para Jesus lá atrás, e que ela é representada por qualquer pessoa que se colocar na condição de seguir o mal. Ponto. Qualquer pessoa. Então, você não precisa ser de uma doutrina que você faça pacto. Vou fazer um pacto para poder ter coisas. Quando eu desejo mal a alguém, eu já estou fazendo o meu pacto. Porque quando eu falo assim, tomara que a pessoa X morra, sofra. Quando eu estou falando isso, eu estou me desvinculando da ideia de que Deus é único, que eu já estou fazendo uma condição ali. Deus é só para mim, não para ele. Ele merece sofrer, eu não mereço. Eu estou me alinhando, assim, em sintonia com
espíritos obsessores, para dar eu estou doando fluido para os obsessores trabalharem naquela pessoa que eu ora desejo mal, ao passo que, quando eu desejo bem, eu faço, não vou nem dizer um pacto, mas eu faço uma integração com Deus. Tomara que fulano fique bem, tomara, mesmo que ele me prejudicou, mas ele merece, ele é filho de Deus. Aí é outros 500, é outro patamar de entendimento. Que aí eu estou reconhecendo nele um irmão, um filho de Deus, uma pessoa que um dia vai ser espírito puro. Tem que olhar o seguinte: o cara que matou as crianças hoje, com a machadinha, ele vai ser espírito puro. Quando eu não sei, mas ele vai ser. Isso é na cabeça de nossa, não entra, porque, em princípio, ele tem que morrer e tem que desaparecer da face do universo. Ele tem que ser um cara que tem que ser anulado. Mas não. Todo o processo que aconteceu hoje, infelizmente, eu digo infelizmente mesmo, porque pessoas sofreram, estão sofrendo com isso e não vão esquecer nunca mais disso, são processos de resgate, de expiação, que, infelizmente, é dessa forma que temos para que as coisas aconteçam. Da mesma forma que eu já li sobre as crianças que o Herodes mandou matar, porque os ex-magos falaram que nós vamos aqui encontrar o rei, o príncipe, o rei. Aí Herodes: quem? Sou eu? Não, não é você, não é outro. Opa, peraí. Não, que vai nascer agora. Vai nascer? Peraí. Está nascendo agora? 2 anos para baixo, mata todo mundo. 1 ano para baixo. Então, aquelas mães, aqueles pais e aquelas crianças, ora crianças, aqueles espíritos, vieram já com o propósito de passar por aquela situação, e os pais daquela sociedade precisavam passar por aquela experiência. Imagina, Jesus ia permitir que isso acontecesse. Então, vamos orar por todos os envolvidos no processo, inclusive o agressor. Esse aí está muito encrencado com as leis, muito encrencado. Assim como nós, se nos dispusermos a, mesmo sem cometer grandes crimes contra a humanidade, mas os nossos pensamentos desviantes, que é a hora que a gente quer o prazer, que é a hora que é o que eu quero. Quando eu falo eu quero isso, mesmo sabendo que eu estou equivocado, Deus não está presente nesse processo. Eu me desconecto. Não que ele se desconecte de nós. Nunca isso vai acontecer. Nada vai apartar o amor de Deus de nós, diz a Bíblia. Mas nós nos apartamos quando tomamos decisões desvirtuantes do amor. E aí a gente se aparta. E aí, qual é o único remédio, qual a única ferramenta, né, Luci? Qual é a irmã que vem em nosso socorro? É a dor. Não tem jeito, não tem jeito. Ah, meu Deus, lembrou de Deus. Aí lembra, não tem jeito, felizmente. E aí, Gilberto, a gente esquece, né, que o Cristo, quando esteve entre nós, ele disse: nenhuma ovelha do rebanho do nosso Pai se perderá. E temos muita dificuldade de compreender isso. É uma das nossas dificuldades. Ele disse que não veio para a missão, mas nós temos dificuldade para isso. Porque você lida bem com deficiente, você lida bem até com idoso, problema racial, mas quando invoca a violência, nós temos dificuldade de compreender, porque nós nos lembramos que um dia éramos nós, um dia nós aplaudimos lá os leões devorando os cristãos, um dia nós também estivemos naquela situação, a gente esquece
e se dá ao direito de julgar. Aí eu acho que nos falta uma sensibilidade para entender isso, para compreender, ainda vai demorar um pouco, né? Mas nós vamos chegar lá, mas a verdade é essa. Nós já fomos, já fizemos, mas a violência, que hoje é chocante, que naquela época não era uma festa. Reunia todo mundo, era uma maravilhosa festa, e hoje nos choca, a gente ainda não consegue compreender. Vamos orar e tentar aprender, né? Era isso aí. Muito bom. Aí você lembrou aí que nós escolhemos Barrabás, nós ajudamos nas cruzadas, nós ajudamos a matar, a levar para a chama, para o incêndio, né? As pessoas que não pensavam como nós, as bruxas, né? Chamadas bruxas. A gente estava lá na noite de São Bartolomeu, né? Que o sangue que os cristãos daquela época, a religião hegemônica da época, queimou os protestantes, e o sebo que sobrou deles foi feito vela, para que essa vela fosse queimada nas missas. Eu falo assim, agora, nessa ideia totalmente maluca, agora eles se converteram, porque eles agora estão entendendo que eles agora estão servindo a gordura deles, o que sobrou deles. Fizeram vela do corpo dos protestantes. A noite de São Bartolomeu foi uma mácula na história da humanidade. E todo esse processo, até hoje, quando querem quebrar e botar fogo em terreiro de Umbanda e Candomblé, é o reflexo disso. Quando fala assim, nossa, você é espírita, então você vai para o inferno. As pessoas querem legislar pelo nosso destino, né? Então, a gente tem que ter um olhar de misericórdia, entender que é o momento daquela pessoa, que mesmo ela achando que nós vamos para o inferno, ela já está ali no entendimento religioso, aceitando Jesus, e antes, né? Então, a gente também tem que entender que, como diz Jesus, o escândalo é necessário, mas é de onde venha. O escândalo é necessário. Nesse mundo que a gente vive aqui, o escândalo é necessário. Infelizmente, alguma coisa a gente vai refletir disso. Infelizmente. Agora, a oração para o irmão e para os grupos que ele representa, os núcleos, as células que ele representa, tem que orar por eles. É só prece, porque não adianta. Imagina, vamos matar todos eles num pensamento de justiçamento. Eles vão morrer. E aí? Matamos todos eles. Aí, tudo espírito, tudo solto aí. É reencarnar. Além de eu não cumprir o mandamento, que é não matar, eu vou lá e mato, eu não estou dando a oportunidade deles aprenderem. Nem da sociedade. O joio e o trigo crescem junto. O joio aprende com o trigo. Tudo isso aí é bíblico, não adianta. Não adianta. A nossa irmã Rosângela vai fechar a nossa noite, fazendo aquela prece bonita. Só ela está fazendo. E todos voltem sempre. E que mesmo pouca vontade de encarnar, certeza que estamos e morrer tudo. Falhou. Bem, meus irmãos, depois de um aprendizado tão bonito como esse, né? Um ensinamento tão rico que recebemos agora,
né? Nós só temos que realmente fechar nossos olhos e agradecer ao nosso Pai, esse mestre misericordioso, amoroso, né? Que está nos dando a chance de poder estar aqui para aprender mais um pouco, né? Que diante de tantas adversidades da vida, né, que a gente passa, nós temos esse banquete espiritual, né? Então a gente só tem que agradecer muito, Senhor, meu Deus, muito obrigado, meu Pai. Obrigado por este momento. Obrigado por nós mesmos nos dar a chance de parar tudo para estudar um pouco os seus ensinamentos, essa boa nova que o Senhor trouxe para acalentar as nossas vidas, para nos ensinar a ser seres humanos do bem, que foi o que o Senhor veio nos ensinar. Então, que a gente coloque em prática todo esse ensinamento, né, para que a gente sirva como exemplo do seu amor, da sua misericórdia, para que as pessoas possam sentir a sua presença em cada um de nós, no nosso modo de andar, de falar, na nossa conduta, no nosso proceder em geral, que a gente possa passar para as pessoas um pouquinho do seu amor, que elas possam se sentir acalentados, sentir esperança de dias melhores, sentir o desejo de também se saciar deste banquete espiritual que a gente recebe durante todos os estudos, né, todos os ensinamentos. Então, nós estamos aqui agora, Senhor, te agradecendo mais uma vez, porque o agradecimento nosso é constante, tem que ser o dia inteiro, porque são muitas bênçãos que recebemos a todo tempo que vem, Senhor, para a nossa vida, que o Senhor envia com esse amor tão imenso que o Senhor tem por nós. Então, nós te agradecemos, te glorificamos, bendizemos o teu santo nome por tantas bênçãos recebidas em todos os momentos de nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, que a gente tenha uma noite abençoada, uma noite tranquila, uma noite de paz e harmonia, e que a gente possa colocar as nossas vidas, a vida dos nossos familiares, dos nossos vizinhos, de todas as pessoas que neste momento estão passando por grandes dores, por grande sofrimento, que o Senhor coloque no colo cada um, Senhor, que está passando por um momento difícil na vida. Que o Senhor nos abençoe sempre, continue nos abençoando. Só temos mesmo que agradecer. Obrigado, Senhor, e graças a Deus. Amém. Graças a Deus, gratidão, Rosângela. Lembrando que a semana tem Evangelho. Semana que vem o nosso estudo vai ser com a Jesus na Samaria, Jesus falando com a samaritana. Grandes lições ali, quem puder já ler antes, porque ali também é outra lição ali, cheia de lição ali. Muitas lições, tá bom? Gratidão. Tchau, gente. Uma boa noite. Até a próxima. Até amanhã. Até a próxima. Tchau, boa noite.